Olá! Hoje então vamos conversar sobre um livro perfeito para quem quer uma leitura temática de Halloween, quer entrar nesse clima de mistério, de horror, de suspense. É um livro da Agatha que eu considero bem sombrio e que vai se passar justamente numa noite de Halloween. Eu estou falando de A Noite das Bruxas. É um mistério do Hercule Poirot e que vai trazer também a nossa amada Ariadne Oliver, que é basicamente um alter ego da Agatha Christie. Eu já comentei sobre ela em outros vídeos de livros da Agatha, porque ela é uma personagem que se faz bastante presente. Ela é amiga do Poirot, ela é uma escritora de romances policiais que tem muitas características em comum com a Agatha Christie e é divertidíssima. Então, A Noite das Bruxas vai contar a história, né, de um crime que acontece justamente numa festa de Halloween, ali numa cidadezinha pequena da Inglaterra. A Inglaterra me parece não ser um lugar em que se comemora muito tradicionalmente o Halloween. Isso é mencionado em algumas passagens, algumas pessoas não conhecem direito como é que funciona e tal, mas acaba que a população ali daquela região resolve dar uma festa para as crianças e quando o livro começa, a gente já tá ali naquele clima de preparativos, a galera arrumando, decoração, coisa e tal, todos os preparativos para a festa que vai ocorrer durante a noite. Temos a Ariadne Oliver em volta ali, ela é amiga de uma das organizadoras, de uma das pessoas que está ajudando ali na organização da festa. E a galera tá muito alvoroçada, né? Principalmente as crianças, porque ela é uma autora muito best-seller, muito conhecida de suspense, de crimes, e todo mundo parece querer um pouco impressioná-la, né? Porque é uma celebridade ali na cidadezinha deles. E aí, uma das crianças, né, da festa, a Joyce, ela faz um comentário um tanto quanto enigmático. Ela comenta, eu já presenciei um assassinato, né? Eu já testemunhei um assassinato, só que faz muito tempo, eu era nova, né? Eu não me atentei que eu tava vendo um assassinato. Eu só fui perceber isso muito tempo depois. E aí jogou essa bomba assim no ar e não falou mais nada, não entrou em detalhes, não falou quem morreu, quem matou, ficou ali. Só que essa Joyce, ela tinha uma fama de ser ali uma mentirosa, né? Uma mentirosa compulsiva, de estar sempre inventando coisas pra aparecer, contando vantagem, contando histórias que não se passaram com ela. Então ninguém deu muito crédito porque a Joyce falou e ficou meio no ar. Pois bem, a festa acontece, tudo vai muito bem. E aí no final da festa, as pessoas quando vão arrumar ali, né, guardar as coisas e tudo mais, se deparam com uma surpresinha desagradável, que é um cadáver. E quem morreu? Ela mesma, a Joyce. Então, talvez a história que ela tenha contado sobre ser testemunha de um assassinato não fosse mentira, afinal, né? Afinal de contas, ela morreu, pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com a morte dela. E ela morre de uma maneira bem horrível, né? Então, eu trouxe aqui as maçãs como mise-en-scène do vídeo, porque ela morre com a cabeça enfiada numa bacia de maçãs, né? Então rolou ali uma brincadeira entre as crianças, que você colocava uma bacia cheia de água com um monte de maçãs e tinha que pegar as maçãs com a boca, tipo uma gincana. E aí foi justamente nessa bacia de água que ela foi afogada. Então ela é encontrada morta ali nessa bacia. E as maçãs, elas aparecem pontuando vários momentos da narrativa. É até engraçado porque a Ariadne Oliver, essa escritora de romances policiais, ela é reconhecida por gostar muito de maçãs, tá sempre comendo uma maçã, tá sempre com um saco de maçãs na bolsa. E aí ela toma uma ojeriza a maçãs depois disso, porque ela não consegue comer uma maçã e não se lembrar desse crime horroroso. Então achei bem engraçadas essas passagens envolvendo maçãs, é realmente algo bem marcante no livro. E aí a Ariadne Oliver se lembra do comentário que a Joyce fez
sobre o assassinato, sobre ela ter testemunhado, coisa e tal. Acha tudo muito estranho. Aparentemente as pessoas da festa estão pensando que foi algum maníaco, que foi algum louco que entrou ali na festa e matou a menina, mas ela logo faz o link com o comentário que a Joyce tinha feito à tarde e ela leva isso pro Poirot, né? Então ela volta a Londres e comenta, ó, tô hospedada nessa cidadezinha, aconteceu um crime nessa festa de Halloween e eu quero que você investigue. E aí o Poirot vai investigar, ele viaja para essa cidadezinha e lá a gente vê que tem um outro colega dele, que também já havia aparecido em outros livros, que é o Inspetor Spence, e ele se aposentou e tá morando ali com a irmã dele. Então eles meio que também, como eles estão mais imersos naquela sociedade, eles sabem dos pormenores, sabem de todas as tretas, todos os podres de todo mundo, eles vão ajudar ali na investigação. E o Poirot vai pra lá e começa a investigar, começa a conversar com as pessoas, começa a levantar suas suspeitas, até que ele vai descobrir, né, de fato quem matou a Joyce, por que matou a Joyce, e nesse meio tempo a gente vai descobrindo outros crimes também, a gente vai descobrindo alguns desaparecimentos, algumas mortes misteriosas que aparentemente não tinham nada a ver, mas pode ser que estejam interligadas de alguma forma. Vai rolar um outro assassinato mais pro finalzinho do livro, vai rolar, tem muita treta acontecendo nesse livro. Eu já havia lido, mas eu havia lido há muito tempo, então eu lembrava quem morria, eu lembrava o motivo dessa pessoa morrer, mas eu não lembrava quem era o assassino, não lembrava alguns detalhes. O que eu lembrava muito nitidamente é que foi um livro que me deu medo. Sim, foi um livro que realmente me deixou assustada. Eu acho que por todo esse clima mais sombrio, mais macabro, né, de Dia das Bruxas e coisa e tal. Foi um livro que me deu medo, mas nessa releitura eu não fiquei assustada nem nada do tipo, até porque o Halloween é bem pontual, né? Acontece a morte, o grande acontecimento da história se dá na festa de Halloween, mas depois isso meio que passa, né? Os dias vão passando e não se fala mais tanto nisso. De qualquer maneira, é um ótimo livro para ler assim nessa época do ano, porque tem bem esse clima, né? De decoração de Dia das Bruxas, de brincadeiras temáticas. É um livro muito sombrio também e eu considero um livro muito interessante porque a Agatha, desde sempre, ela quebrando tabus, né? Aquelas. A gente já teve a Agatha colocando o próprio assassino para narrar a história do livro, quem leu sabe. A gente já teve livros em que ela colocou uma criança para ser assassina, e neste livro ela colocou uma coisa que até hoje eu acho que é um pouco de tabu em filmes, em livros, em histórias de crime, né, de suspense, que é uma criança sendo assassinada. Isso já é meio complicado hoje em dia, a gente vê que é raro acontecer, que normalmente as crianças em filmes principalmente elas não morrem, e a Agatha já bota lá uma criança sendo assassinada logo de cara. Verdade, essa Joyce, que é a primeira vítima, ela tem 13 anos, mas ela é descrita como uma criança, né? Apesar de ser lá uma pré-adolescente que seja, ela é descrita como uma criança, uma vítima muito jovem. E isso não é comum nem hoje em dia, imagine a época que foi escrito, né? Então a Agatha tá sempre colocando esses tabus nos livros dela, tá sempre inovando, não tem muito medo de chocar o leitor. E eu gosto bastante disso, assim, eu acho que foi por isso que foi um livro tão assustador pra mim quando eu li muitos anos atrás, porque de fato não era comum, né? Você ter uma criança sendo assassinada assim tão a sangue frio, tipo, sendo afogada numa bacia de maçãs no meio de uma festa. Foi realmente algo bem chocante. Hoje a gente já tem, né, histórias que abordem crimes envolvendo crianças e tudo mais, mas imagino que para a época isso foi bastante inovador, bastante controverso. E foi uma leitura muito satisfatória para mim, né? Como eu falei, eu lembrava de várias coisas,
mas isso não tirou o brilho do livro pra mim. Eu li com muita empolgação, eu gostei bastante, eu realmente fiquei muito imersa na história. Eu não acho que seja exatamente um livro muito surpreendente. Conforme eu fui lendo, eu fui lembrando da resolução e eu consegui chegar, pelo menos, a parte das respostas, vamos dizer assim. Mas eu acho que talvez as pistas elas estão lá, sabe? Então talvez o leitor mais atento, ele vai matar logo o que aconteceu. Mas de qualquer maneira, eu achei um livro bem engenhoso. Tem uns personagens das quais eu gostei bastante. Temos crianças muito carismáticas, jovens muito carismáticos. Temos, enfim, uma miríade de personagens muito legais da gente acompanhar. A gente tem a Ariadne Oliver, que está maravilhosa como sempre. Ela até aparece bastante nesse livro. Ela tem um papel importante desse livro. Esse é um livro que traz muitas referências a outras histórias da Agatha. Ele não dá spoiler propriamente, ele comenta assim bem au passant algumas histórias, tipo a extravagância do morto, tipo a morte da senhora McGinty, e que eu me lembre foram essas, mas enfim, é um livro que deve ser gostoso de ler assim, pra quem tá lendo em ordem cronológica. Não é o meu caso, eu li tudo misturado, mas como eu já havia lido esses livros que são citados explícita ou implicitamente no livro, foi legal fazer as referências na minha cabeça. Então eu lembrava, né, da extravagância do morto, eu lembrava da senhora McGinty, eu lembrava um pouquinho do Spence, que aparece na morte da senhora McGinty. Ele pede por favor ao Poirot para ajudar ele ali a resolver esse caso bem intrincado. Enfim, é um livro que deve ser bem bacana para quem tá tendo essa experiência de ler na ordem em que eles foram publicados. E é um livro que eu recomendo bastante, assim. Não é uma das grandes obras da Agatha, é um livro até que fica meio obscuro, que fica ali meio no esquecimento. As pessoas, eu sinto que elas só se lembram desse livro meio que no Halloween mesmo. Mas eu considero um livro bem legal, uma leitura bem interessante. Eu achei a resolução do mistério muito inteligente, enfim, recomendo a leitura. O meu livro ele sumiu, eu preciso recomprar, mas eu sei que ele está sendo lançado nessas coleções novas da HarperCollins com capa dura coloridona. Não sou uma grande fã dessas capas, desse projeto gráfico que eu acho alegrinho demais para Agatha Christie, mas enfim, esse volume de A Noite das Bruxas especificamente eu acho bem bacana, eu acho bonito, eu compraria. Aliás, talvez eu compre porque, né, minha coleção tá desfalcada e eu não gosto de ter a minha coleção de Agatha Christie desfalcada, então talvez eu compre essa edição mesmo. De qualquer maneira, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você comprar essa edição de capa dura ou você comprar a edição de bolso da LPM, que foi a que eu li no Kindle. Tem e-book também, enfim, vou deixar tudo linkadinho caso você tenha interesse em ler. E é isso, é um livro que, de novo, eu recomendo. Eu acho que é uma ótima leitura de Halloween, mas não só isso. Eu acho que é uma leitura bem proveitosa, é um livro um pouco subestimado, mas que vale a pena a gente dar uma chance, porque tem Agatha Christie, tem Festa de Dia das Bruxas, tem Poirot, tem tudo que a gente gosta. É isso então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar seu joinha e de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Você pode também clicar no sininho para ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. E me conta nos comentários, você já leu A Noite das Bruxas? Você já conhecia esse livro? Vamos continuar a conversa por lá. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!